Vamos lá, então. Foi muito bom, está sendo muito bom. Vocês estão gostando dos primeiros Céu Jovem? Nossa, não vai ter outro, não. Estão ou não estão? Ok. Então, vamos começar aqui com as perguntas e deixa eu falar menos para que os nossos convidados possam participar. Então, tem uma pergunta aqui direcionada. Vou começar pelo Arthur Valadares, porque tem uma pergunta aqui direcionada para ele. Lá vai, Arthur. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel e Chico Xavier nos falam que a mente é como um departamento dividido pelo desejo, inteligência, imaginação e memória. Como conjugar a vontade diretora desses departamentos e estes aspectos em sua vida diária? Quem fez a pergunta foi um Jedi, pode crer. Mano. Quer a pergunta, Arthur? Não, tranquilo. Tudo bem? Pergunta muito interessante. E esse é um tema que a gente gosta bastante, sobretudo do livro Pensamento e Vida como um todo, em especial esse que é o capítulo 2 da obra, em que Emmanuel vai tratar da mente como um grande escritório com os seus vários departamentos ou gabinetes. Então, o desejo, a inteligência, a memória e gerindo a imaginação e gerindo todo esse escritório, ou esses departamentos, nós teríamos a vontade. E vai dizer ele, se essa vontade, que também vai definir Leon Denis, é a potência primeira da alma, faculdade soberana da alma, não estiver, digamos assim, muito atenta, muito consciente quanto ao papel que lhe cabe, esses departamentos todos vão atuar, digamos assim, de modo desconexo, de modo desorientado, não vão colaborar entre si para que a gente consiga orientar a nossa vida, para que a gente consiga conduzir os nossos passos, os nossos potenciais, no sentido do progresso e do futuro. Então, a gente já percebe logo, pela abordagem bastante didática que Emmanuel vai trazer, que um ponto-chave aqui, para todos nós, em qualquer transformação ou realização que venhamos ou que desejamos fazer, é trabalhar a vontade, fortalecer a nossa vontade, desenvolver a boa vontade, a fim de que a gente possa, orientando esses departamentos, ou seja, disciplinando o desejo, para que ele atue no sentido do progresso, para que ele, como diz Emmanuel, não nos compre séculos ou muitos anos de aflição, quando ele atua, digamos assim, sem equilíbrio, sem cuidado, sem zelo, para que a gente oriente a inteligência, para que ela esteja harmonizada ou a serviço do bem, e não somente do interesse pessoal, que é o grande problema que vemos aí no mundo, as grandes inteligências a serviço muitas vezes do egoísmo, do interesse pessoal, para que a gente use, por exemplo, a imaginação, para criarmos formas, pensamento, para criarmos pensamentos e inspirações de luz, do bem, que edifiquem, que libertem não só a nós como aos outros. Então a gente precisa fortalecer essa vontade para que todos esses departamentos atuem no sentido do nosso progresso como dos semelhantes. E para isso existem alguns recursos, alguns exercícios. Assim como existem exercícios para a gente fortalecer o corpo, a gente tem a ginástica do corpo, a aeróbica do corpo, nós teremos também com relação à vontade. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo para que ele esteja fortalecido, preparado para o trabalho que ele precisa fazer, a gente precisa também fortalecer a nossa alma, a nossa mente e a nossa vontade. Porque algo, ou digamos assim, uma enfermidade muito comum no nosso tempo é, que eu diria, anemia espiritual. A vontade fragilizada, porque não é alimentada, não é cuidada. A gente cuida tanto do corpo, a gente cuida tanto da beleza do corpo, dedicamos horas do dia à higiene e à preparação do corpo. E a nossa alma, será que não precisaria desse cuidado também? Então, esse é um aspecto muito importante, o cuidado com a vontade. E quais são esses exercícios?
O primeiro e o mais fundamental dele, aquele que deve ser por nós um hábito cotidiano, tão importante quanto, ou mais até, escovar o dente, tomar o banho, que é a higienização do corpo. A higienização da alma. A alimentação da alma através da prece. O cultivo da prece. Não a prece ritual, a prece formal, aquela feita só por fazer, mas aquele conversar com Deus. Aquele parar, entrar no seu quarto, como diz Jesus, o quarto íntimo, olhar, sentir a presença do Criador e conversar com Ele. Abrir para Ele as suas dores. Conectar-se nessa banda larga, como Haroldo gosta muito de dizer, muito mais potente do que as que aqui temos, para nos nutrir desses recursos. Esse é um elemento essencial de fortalecimento da vontade. Prece. Cultive a prece diariamente, não só nos momentos difíceis, porque se você não tem esse hábito, esse cultivo, no momento difícil você tem muita dificuldade para fazer essa conexão, mas se você já tem o hábito, torna-se tudo muito mais fácil. Então esse é o primeiro recurso essencial, a prece. Um segundo, muito essencial também, o estudo edificante. O estudo que eleva, o estudo que sublima. O próprio Mestre nos disse, nem só de pão viverá o homem. Nós não estamos aqui apenas para satisfazer as necessidades fisiológicas, a nossa alma tem necessidades. Nós temos sede, fome de luz. Andai como filhos da luz, diria o apóstolo Paulo. Então reserve um tempo diário para alimentar a sua alma com o Evangelho, com as lições da doutrina espírita. Isso é o pão que te fará forte, que te deixará forte para as provações, para as lutas que virão. Faz parte da vida. É na luta que a gente cresce, que a gente amadurece. Mas a gente precisa ser prudente, como a formiguinha da parábola ou da fábula de La Fontaine, e juntando um pouquinho todos os dias, para não ser colhido de surpresa como a cigarra, que não ajuntou, chegou o inverno, e ela se desesperou. Então estuda, reserva um tempo, acolhe na sua alma essa luz. E tem mais um. Claro, a gente poderia desdobrar outros ainda, mas tem mais um que faz parte desse trio essencial. A gente já falou da prece, do estudo, e tem mais um. Busca algum tipo de trabalho no bem. Seja ele qual for. Nos mínimos gestos, como o Elahá aqui destacou, colocar grandeza nas pequeninas coisas de cada dia. Trabalho, na definição dos Espíritos, toda ocupação útil. Portanto, que toda ocupação útil na sua vida seja inspirada, esteja dedicada ao bem. Porque para fazer o bem, diz o apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, preciso é que usemos a vontade. Então, fazer o bem é a melhor ginástica de fortalecimento da vontade que há. Esses são os 3 recursos essenciais para que, estando a nossa vontade fortalecida, a gente possa gerir melhor o escritório da nossa mente, da nossa alma e colocar todo esse trabalho a serviço da luz e do progresso. Muito bem. Essa pergunta aqui eu vou direcionar para o nosso amigo Jorge Elahá. Diz o seguinte: nós estamos falando muito em vontade, né? Depois eu vou ali para a turma do professor Dumbledore. No momento em que o jovem faz as coisas de má vontade, há algum obsessor junto a ele? Bom, é o seguinte, gente, nós não podemos cair nessa neura de achar que a gente anda com um urubu colado na gente, tá? De achar assim, que todo mundo tem um obsessor obrigatoriamente colado. Quando eu faço qualquer coisa negativa, eu tenho um espírito obsessor ligado a mim nesse momento. O que acontece quando a gente faz as coisas de má vontade é que a gente sintoniza com a energia, como se fosse uma vibe pesada. Eu não preciso estar com um obsessor ligado a mim, mas eu posso, ao fazer alguma coisa de má vontade, sintonizar com a energia que essas entidades produzem.
Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer. Não é que tenha um espírito necessariamente colado em mim, mas eu com certeza estou sintonizado na energia ruim que isso faz. Até porque a gente também não se sente bem quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não é boa. A gente se sente pesado. Por quê? Porque você sintonizou nessa energia. Então, isso não é uma obrigatoriedade, porque eu fiz algo de má vontade, automaticamente eu estou com uma pessoa, um espírito ligado a mim. Agora, se eu tenho alguém que sistematicamente faz tudo de má vontade, vive emburrado, trancado no quarto, quase não sai, não tem contato com os outros, e você percebe que essa pessoa está se isolando, ou seja, o comportamento está se repetindo, aí é bem provável que, além de eu estar sintonizado nessa vibe negativa, eu possa ter ganho alguma companhia espiritual particular que me acompanha, ok? Em resumo, não necessariamente, mas se for repetido, é bem provável que tenha alguém coladinho na gente. Vocês precisam, pessoal, tem que estar mais conectado, certo? Usando aqui as analogias que foram feitas pelas meninas espíritas e pelo menino espírita discriminado entre as meninas, o Júlio Sena que está ali, eles falaram muito e usaram, eu adoro isso, a analogia com Harry Potter, né? Então eu gostaria de perguntar às meninas aqui vão decidir se ele fala ou não, na série do Harry Potter, sensacional, eu e Jorge, o Jorge dizia, esses livros devem ter sido mediúnicos, porque não é possível, e tal, porque é sensacional mesmo. Lá tem a figura do dementador. E eu andei escrevendo alguns posts no Facebook comparando o dementador a um obsessor, porque o dementador rouba a felicidade, não é isso? Então eu queria que vocês pontuassem alguns aspectos da figura do dementador da série Harry Potter com o obsessor. Pode ser? Claro. Cara, dementador... Aliás, eu quero ver esses posts, hein? Não vi. Sim. Depois me marca lá, hein? Que eu quero ver. Galera, quem lembra dos dementadores? É uma relação aí bem direta, como nosso amigo comentou aqui. E querendo ou não, se a gente parar para pensar, o lado espírita da coisa, o que faz os dementadores se aproximarem de nós? Então, vamos lembrar do Harry em várias cenas em que ele estava vulnerável. Essa palavrinha é muito chave para a gente entender essa relação do Harry com os dementadores. A vulnerabilidade espiritual que muitas vezes a gente tem, a falta de prece, a falta de fazer o bem, com a boa intenção de fazer o bem, não só simplesmente fazer o bem porque é legal e não vou para o umbral, não pode. É fazer o bem real. A falta de prece, a falta de estar com pessoas que nos afinizem. Podem perceber, muitas das vezes, das cenas que a gente vê do Harry Potter, dos livros, o Harry ele ficava numa situação vulnerável e os dementadores nos aproximavam dele. E o que fazia ele sair fora dos dementadores? O patrono, que foi o que a gente comentou aqui. Então, ele lembrava de uma situação boa, positiva, e ele voltava para aquilo, para ele ficar seguro e o dementador ir embora. Um ponto importante que a gente vê de toda a história do Harry Potter, para quem gosta, para quem conhece, ou para quem está a fim de conhecer, é que Harry ele nunca está sozinho. Nunca. Só que a gente acredita que a gente está sozinho. Muitas vezes a gente acredita que a gente está sozinho. E não é Hermione ajudando ele o tempo todo, não. É o pai dele, a mãe dele, a relação que ele tem com Sirius, o padrinho dele, o próprio Dumbledore. Quando Voldemort mata a Horcrux, que ele não sabia que era, mas ele mata parte da alma dele que estava dentro do Harry, o Harry se relaciona com o Dumbledore do lado espiritual. E eles conversam. E ele fortalece o conhecimento, a boa vontade, e ele relembra o amor das pessoas ao redor de Harry. Então, podem perceber que do meio da série para frente, a relação com os dementadores com ele vai se fortalecendo.
ele já não tem mais medo. Então a gente poderia, só para aproveitar assim o gancho, porque tem uma outra pergunta aqui, nós temos os nossos anjos guardiães e espíritos protetores. E esses espíritos protetores podem nos proteger dos obsessores dementadores? Com certeza. E a gente, às vezes, como a Ana falou, por muitas vezes a gente pega e fala que a gente se sente sozinho, que a gente está sozinho, a gente olha para o lado, parece que ninguém entende a gente fala com o nosso pai, parece que ele também não entende, os nossos amigos da escola, às vezes a gente não consegue se aprofundar com tudo aquilo que a gente está sentindo, que a gente está vivendo, e a gente esquece que não é só isso aqui, né? Que nem a gente falou ontem, né? O Haroldo falou hoje de manhã também. Não é só isso aqui, não se trata só disso, né? Só da matéria, só daquilo que a gente consegue ver. É muito além. E o próprio Chico, ele tem uma frase que ele fala mais ou menos assim, que a gente não sabe, se a gente soubesse o que acontece quando a gente usa o recurso da prece, quando a gente faz uma prece e se liga com esses amigos, o jogo ia mudar, com certeza. E uma dica que eu sempre dou para a galera, que eu sempre brinco, é que quando a gente vai falar com essa galera, a gente, às vezes, tem medo de não saber as palavras certas. Ai, mas é que lá no meu centro, o moço que faz a prece faz: ó Senhor Jesus, que a paz... Eu não sei fazer isso. Mas quem disse que você precisa fazer isso? Você tem que fazer a prece do seu jeito, com as suas palavras, com o seu coração. Sabe por quê? Porque senão não vai ser só a prece. Vai ser a prece do outro, vai ser como o outro faz, não como você faz. Então, o esquema aqui é, por exemplo, eu dou um nome para minha mentora. Eu chamo ela de Linda. Aí eu falo: e aí, Linda? Me ajuda aqui, gata. Tá complicado essa semana. Vamos lá. Muita gente brinca aqui também comigo, mas eu chamo Jesus de GG. Porque é assim que eu quero ele. Ele é meu amigo. Ele está aqui do meu lado. Eu amo e ele me ama. Então eu chamo assim, porque ele é meu brother, cara. Entendeu? E você tem que trocar uma ideia com eles assim. Eles próximos, não é eles lá longe. Eles não querem isso. Eles querem que a gente esteja próximo deles. E quem vai deixar eles chegarem são vocês. Vocês se comunicando com eles da forma que vocês sabem, da forma que vocês sentem no seu coração, da forma como você troca uma ideia com um amigo seu. Quando você chama um amigo seu, você fala: olá, senhorita Ana Paula Talavera. Não falo. Eu falo: e aí, mano? E aí? É um pouco pior, que eu não posso usar essas palavras aqui. Mas é com intimidade, é com afeto, é com carinho de amigo. E em nenhum momento é desrespeito. Porque eu falo, né? Eles sabem do amor que eu tenho por eles. Eles sabem o quanto... Hoje eu me emociono em falar deles e falar por eles. Porque é um amor que não tem fim. Porque eu, ao longo de tempos, fui estreitando essa relação. Porque antes, quando eu estava na mocidade e tal, eu tinha maior vergonha de falar que eu acreditava em Jesus, que, nossa, não, você fica assim: não vou falar, sei lá o que a galera da minha escola vai falar, o que os meus amigos vão falar. Mas depois que você entende o que é a figura desse cara, o que ele representou pra gente, você fala: não tem como não amá-lo. Não tem como. Então eu falo: GG, é nós, estamos aí, e é isso. Beleza. Faz a pergunta, Luiz. Deixa o Luiz fazer a pergunta. Eu acho que ela está certa, que a gente tem que rezar do nosso jeito. Porque a prece que eu rezava na minha escola e a que eu rezo em casa é diferente. Na escola eles falavam, no meio do Pai Nosso, eles falavam: perdoai as nossas... Como é que era mesmo? Perdoai as nossas
ofensas, assim como perdoamos os nossos, assim como é que era mesmo? Nossos, deixa eu me lembrar. Os nossos ofensores, Não, deixa eu... quem nos tem ofendido, A quem nos tem ofendido, isso aí. E em casa eu falava, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Daí, quando eu rezava, eu confundia as preces. Eu pensava, tá, qual que eu rezo? A de casa ou da escola? Aí eu entendi, eu preciso rezar do meu jeito. muito bom, Luiz. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu vou ler a pergunta é um tanto longa, mas eu acho que alguns vão se identificar, né? Então vamos lá. Vou direcionar para você, Arthur, porque até em particular, certa vez você comentou comigo essa sua experiência, né? Como não perder a esperança e se perder em ambientes como as universidades, onde cada vez mais os jovens estão se tornando pessoas vazias. Como lidar com esse ambiente em que somos convidados a aceitar a premissa, né, de que valemos a quantidade de papéis, títulos, certificados que temos. Me encontro como você há um tempo atrás, finalizando uma graduação de engenharia, entretanto, com o coração buscando reencontrar a mim mesma e meus ideais. Como você superou esse momento? É uma pergunta muito boa, creio que ela faz sentido em muitos contextos, não só na universidade, de um modo geral, na nossa caminhada pelo mundo. E a gente precisa entender que, na nossa caminhada pelo mundo, há uma relação aí entre dois mundos, na verdade. E o Evangelho, a mensagem do Cristo, da Boa Nova, do Espiritismo, vai justamente renovar por completo a nossa maneira de interagir, ou a maneira de interagir entre esses dois mundos. Então, estamos falando do mundo fora de nós, o contexto que nos cerca, aonde que estamos inseridos, e o nosso mundo interior. A vida que se processa aqui de fato, onde realmente nós moramos, na nossa mente. E a grande transição que o Evangelho vai fazer, que é inclusive, por exemplo, a proposta do sal da terra com Jesus, a proposta não é afastarmos-nos do mundo, do contexto. É, na verdade, não deixarmos mais que o contexto nos defina, mas passarmos a ser agentes definidores e transformadores do mundo que nos cerca. Isso é o sal da terra. Ele não é definido pelo mundo, ele transforma o mundo. Aquilo em que ele entra em contato, aquilo que ele está em contato, ele transforma. Então, essa é a experiência que a gente precisa fazer. Seja na universidade, onde for, perceber de fato que o Evangelho está nos convidando a olhar para esse contexto de uma maneira diferente, não deixando mais que ele se sobreponha à nossa vida interior e passando com a riqueza da vida interior que a gente vai construindo, a nos sobrepormos a esse contexto e, portanto, a transformá-lo. Esses são os agentes que transformam o mundo. Como fazê-lo? Um sábio certa vez disse: aquele que não tem uma vida interior bem desenvolvida se torna escravo das circunstâncias exteriores. Ou seja, se eu não estou cuidando internamente de mim, me enriquecendo, me fortalecendo na vontade, no bem, no conhecimento de mim mesmo, eu sou ou estou sujeito às circunstâncias. Então eu sempre vou construir uma paz, uma estabilidade muito frágeis. Porque agora as coisas estão bem, mas daqui a pouco vem um revés, e aquela paz que o julgava forte, perene, vai por água abaixo. Agora eu estou alegre, eu estou feliz, mas daqui a pouco as circunstâncias, o tabuleiro da vida muda, e essa estabilidade, essa alegria escoam. Por quê? Porque está construída, edificada fora de mim. Eu sou conduzido pelas circunstâncias, mas com Jesus a gente aprende a conduzir as circunstâncias para o nosso bem,
e para o progresso do mundo. Venha o que vier, tendo agora esse elemento interior, essa capacidade de gerir isso, o que acontece ao meu redor, eu consigo transformar isso em degrau de ascensão, em oportunidade de crescimento. Então, para que a gente não se deixe envolver por esse mundo, marcado ainda pela desesperança, pelo pessimismo, pelo individualismo, para que a gente não se deixe prender nessas ilusões da vaidade, acreditando que valemos o que aparentamos, a gente precisa investir em riqueza interior. A gente precisa aprender com Jesus que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração e, portanto, a tua vida. A gente precisa projetar a nossa vida, os nossos ideais, nesses tesouros maiores. E então, mesmo nesses meios difíceis, a gente vai ser um agente transformador. Estaremos ali, por exemplo, na universidade, conscientes que os títulos, o que ali produzimos, nada mais é do que uma oportunidade, um acréscimo de oportunidade que Jesus nos dá para mais fazer pelo mundo, pela sociedade. Não é algo que nos defina. O que nos define será o sentimento, a boa vontade, o cuidado, o zelo com o que fazemos aquilo. E aí estaremos imunes a essa influência. Porque aquele que vai construindo em si humildade se torna imune ao acesso ou à influência do orgulho. Aquele que em si vai desenvolvendo a caridade se torna imune à influência, ao ataque do egoísmo. Aquele que em si vai construindo a paciência vai se tornando imune a essa agitação, a essa impaciência dos dias de hoje. Então penso, e é esse o grande caminho do Evangelho, como da doutrina espírita, que o melhor meio para lidarmos com isso, com esse contexto, seja onde for, é nos enriquecermos de vida interior, de sentido, de propósito, que só serão realmente duradouros, firmes, se estabelecidos e edificados no amor. Quando a gente buscar isso, a gente vai estar forte para viver essas experiências e para sermos, onde Jesus nos plantou, um elemento transformador. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o Jorge Elahá, que eu acredito muito importante, como todas as outras, é claro, mas essa trata de um assunto assim, sempre que gera um tanto de controvérsia, né, e desconforto para muita gente. Quando a gravidez compromete a vida da mãe e do bebê, é correto abortar? E quando ocorre um estupro? Na literatura espírita, existem 7 principais justificativas para a questão do aborto. Dessas 7, apenas 3 têm respaldo na legislação, que é a questão do feto com deformidade, a questão do estupro e quando a vida da mãe corre perigo. E dessas 3 que a legislação tem amparo, a pergunta faz alusão a 2 delas, quando a vida da mãe corre perigo e na questão do estupro. Então, vou abordar só essas 2 aí que foram citadas. Quando nós temos a questão do estupro, a legislação assim permite que seja feita a retirada da criança. Mas, embora a legislação assim permita, a doutrina espírita tem uma ótica muito particular sobre isso, porque às vezes você tem um aspecto legal, mas dentro da doutrina isso não encontra respaldo moral. A gente não desconsidera os traumas que estão relacionados à questão de uma gravidez resultante de um estupro. É evidente que é muito penoso você estar, de repente, grávida de uma pessoa que violentou você. Imagina essa violência sendo provocada por uma pessoa, um assaltante, uma pessoa que você não tem vínculo nenhum e que, de repente, deixa sequelas em você. Mas, considerando todos os aspectos psicológicos disso decorrente, a análise que a doutrina espírita faz é que as consequências psicológicas e espirituais do aborto nessas circunstâncias ainda conseguem ser mais graves do que a permanência da gestação. Do que a interrupção da gestação. Ou seja, se você promove o aborto numa condição de estupro,
ainda que pareça aparentemente uma melhor solução, no longo prazo ela não será a melhor solução. Os estudos demonstram que muitas mulheres que abortam sentem um alívio muito grande nos primeiros períodos após o abortamento, porque ela se sente livre daquela coisa que para ela era um desconforto. Mas com o passar do tempo, aquilo que aparentemente era uma solução começa a incomodar. E as mulheres que fazem esse tipo de atividade, que tomam essa decisão, acabam tendo mais propensão a suicídio, mais propensão à depressão e possuem mais sequelas psicológicas e espirituais do que aquelas que permanecem a gestação até o final. E se eu não quero absolutamente essa criança, que ela é fruto de um estupro, leva até o final e doa. Se você não tem condição de permanecer com ela, coloca para adoção. Mas não interrompa o fio da vida, porque depois você mesmo não vai ficar bem. Existe a questão espiritual de que toda encarnação tem um propósito e que, evidentemente, você cortando o fio da vida, você pode criar alguns tipos de comprometimentos espirituais, e o Espiritismo nos diz que nessas circunstâncias é melhor a permanência da gestação até o final, e se não houver a mínima condição, doa. Às vezes a gente não quer criança achando que ela é filha de um marginal e, portanto, vai ser um marginal. Mas ela também é metade filho da gente. Então, ela também tem, se for pensar pelo lado genético, a nossa característica também. E a doutrina espírita, soberanamente a tudo isso, diz que o espírito procede do espírito e a carne procede da carne. Então, não será a característica genética de alguém que vai se impor sobre a personalidade desse indivíduo que vai renascer. Em resumo, neste caso, o melhor é levar a gestação até o final e, se não tiver jeito, faz a doação. No outro caso, que é quando a vida da mãe corre perigo, a legislação brasileira também permite que se possa fazer a interrupção da gestação. Uma junta médica formada por 3 médicos pode assinar e a mãe precisa dar o aval, porque tem vezes que mesmo a vida da mãe correndo perigo, ela decide permanecer com a gestação, isso é facultativo à mãe. E existem algumas circunstâncias em que mesmo ela correndo perigo, ela diz, não, mas eu quero permanecer. Ela corre perigo e pode acontecer da criança nascer e a mãe desencarnar. E tem vezes que leva até o final e a mãe até nem desencarna, consegue levar uma gestação de alto risco até o final. Nessas circunstâncias, o que diz a doutrina espírita? Que se a vida da mãe corre perigo, é melhor interromper uma vida que está se formando do que uma vida que já se formou. É a única situação na qual o Espiritismo considera que seja válido se admitir a possibilidade do abortamento nessas circunstâncias. Agora, uma pergunta que às vezes se impõe é por que Deus faria uma mulher engravidar se a criança não vai nascer? Às vezes são experimentações que a gente precisa passar para refletir o nosso grau de maternidade, porque a lei de causa e efeito não nos julga pelas nossas ações, e sim pela intenção das nossas ações. Vou só dar um exemplo. O que você faria com uma pessoa, um homem adulto, que pegasse uma faca e enfiasse na barriga de uma criança de 2 anos e rasgasse de cima embaixo, metesse a mão, arrancasse um pedaço, sei lá, do intestino e jogasse fora? O que você faria com uma pessoa que cometesse um ato e abrisse de cima embaixo essa criança? O que você sugeriria para ela? Antes que vocês digam, esse é um cirurgião trabalhando, tá? A criança estava com câncer de intestino e ele abriu para fazer a cirurgia e cuidar do intestino dela. Então, não são as ações que fazem o nosso compromisso com a lei. Senão, o cirurgião estava frito, porque todo dia ele rasga 2, 3. Mas é a intenção com que você faz. Então, quando a gente passa por determinadas circunstâncias, às vezes o que a lei quer de nós é saber o que a gente sente diante da prova. Graças a Deus eu pude abortar esse menino que eu nem queria, meu Deus, muito obrigado, assim eu nem me comprometo. Isso é uma coisa. A outra é saber se você realmente move o sentimento de maternidade dentro de você e toma a decisão em função daquilo que você acha que é o mais adequado a fazer. Então, em caso de estupro, diz a doutrina espírita, permanecer até o final e, se não tiver condição, doa. Em caso da vida da mãe correr perigo, é facultado fazer, cada um tome a decisão que tornar mais adequada, e é a única circunstância que a doutrina espírita considera válido o abortamento.
Antes, eu vou passar a fazer uma pergunta para os discípulos de Dumbledore. Mas antes eu queria fazer vou pedir a licença para os meus amigos para fazer só uma observação. Quando se fala em aborto, a gente sempre pensa e acaba tudo repercutindo na vida da mulher. E os homens deveriam aprender a ter mais consciência do seu papel. Aqueles garotos que já estão iniciando a sua vida sexual de maneira precoce devem saber as consequências que essa opção traz para suas vidas. Então, sejam homens na acepção da palavra. Respeitem, auxiliem, respeitem as meninas. Não façam do sexo o motivo da sua vida, porque o sexo não é motivo para a vida de ninguém. E se porventura, por alguma razão, ocorrer a gravidez, estejam ao lado e sejam responsáveis. Só aproveitando isso que o Adelson falou, nas obras espíritas, assim, que as consequências do abortamento recaem sobre os envolvidos. E às vezes a mãe da menina é mais culpada do que ela, porque ela pega a garota e diz, você vai tirar. E ela nem decide, quem decide é a mãe que leva e manda tirar. Então, as responsabilidades caem de acordo com o comprometimento de cada um. Gostaria de saber algumas técnicas, essa é cruel, de como administrar o uso do celular e não se deixar levar por não deixar que essa tecnologia nos domine. Todo mundo quer essa receita, pergunta. viu, Júlio? Oi? Todo mundo quer essa receita. Pro CIF? O CIF não tem controle nenhum sobre isso. Eles usam mesmo. O Jedi tem controle. Como nós somos padawans, estamos em treinamento ainda, isso vai muito ao encontro até do que o Arthur falou sobre a vontade, né? Os celulares, eles trazem uma facilidade muito grande, muito, muito grande para a gente. Eles ajudam muito. Não só o celular, mas a tecnologia em si. Mas não é a ação. O Elahá acabou de falar sobre isso. Não é a ação. Porque a tecnologia é como uma faca para passar manteiga no pão. Você pode matar alguém, ou você pode passar manteiga no pão para entregar para as pessoas que não têm o que comer. É o mesmo objeto. A tecnologia é neutra, como isso. O uso que a gente faz do celular, ele pode ser controlado pela nossa vontade, e mais do que isso. Sabe o que geralmente acontece com a gente? E vocês vão... Exatamente, tem a questão do vício, que inclusive já é considerado como uma doença, já tem hospitais, já tem universidades estudando sobre isso, vários profissionais da área médica, mas acontece uma coisa muito interessante. E aí vocês vão agora parar para pensar e me dizer se não é isso mesmo que está rolando agora. Na maioria das vezes, a nossa mente está em dois lugares, para trás ou para frente. Ou a gente está pensando em algo que a gente não fez, ou que fez e não deu muito certo, ou até que deu certo, mas está lá atrás. Ou a gente está pensando no que vai fazer. O que será que vai ter para almoçar? Já é um horário que começa a bater essa pergunta, né? E aí, a gente pega o celular e aí olha as fotos. Foto é o que está no passado, certo? Mesmo que você tenha tirado agora, você acabou de fazer um story, é passado já. Aparece lá 1 segundo, 20 segundos, 3 horas. E aí a gente quer ver. Tem até uma síndrome que é o FOMO, né? Que é Fear of Missing Out, que a Ana fala bastante sobre isso, sobre redes sociais, que é você ter medo de ficar fora das redes sociais, de consumir tudo aquilo. Só que é impossível consumir tudo aquilo. Então a gente se perde vendo o passado ou projetando um futuro que ainda não existe. Como controlar o uso do celular? Se conectando no presente. A hora que você tem consciência de que você já está 3 horas rolando a timeline do Facebook sem parar, o dedo é automático. Ele até já vai, é like, é coração, é carinha brava. Você nem vê direito. O seu cérebro está automatizado. E aí você não está olhando o horário ali. Você está só passando. Você está gerando uma substância no seu cérebro
que te dá um prazer naquele momento. Mas depois bate um arrependimento, né? Putz, 3 horas, podia ter revisto um filme do Harry Potter, um filme do Star Wars, 3 episódios de Black Mirror, ou estudado 5 de Friends, ou poderia ter estudado, poderia ter lido, poderia ter conversado com alguém, poderia ter saído, ido para um parque, me conectar com a natureza, fazer um esporte. Então, quando a gente se conecta no presente, a gente percebe se aquela ação que a gente está tomando, seja ficar no celular, no computador, no videogame, etc., ela está passando do limite. Tudo aquilo que passa do limite, que foge do equilíbrio, é prejudicial. Até amar demais, se vai por um caminho do apego, é prejudicial. Você fala, não, mas eu estou fazendo pelo outro, eu estou sempre ali pelo outro, me dedicando, mas e o amor próprio? Então, a dica que eu daria é, se conecte com o momento presente. Vou usar o celular agora, mas eu vou ficar 15 minutos nele. Faz um trato com você. Ou, gera um compromisso com o seu mentor. Fala, ó, chega mais. Sei que você está meio ocupado, mas me dá uma força, estou precisando. E eu vou ficar 15 minutos aqui. Qualquer coisa você fica gritando. Até eu lembrar, opa, passou o tempo, desliga e vai fazer outra coisa. É esse controle que a gente tem na nossa vida que faz com que a gente não se perca e não perca o nosso tempo com aquilo que muitas vezes acaba não agregando a gente. É isso. Obrigado, Gil. Nós temos ainda... Não, temos ainda 9, quase 30 minutos. Vamos lá, vamos aproveitar os nossos amigos. O Arthur, essa pergunta é bem interessante. Existe um lugar que fica no meio, que não fique no nosso lar, mas também não fique no umbral, após o desencarne? É bastante Eu nem tomo caldinho reconfortante e nem como miojo. Mais ou menos aí. Na verdade, quando a gente vai adentrando, né, esse mundo espiritual, sobretudo através das obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente, na verdade, vai vendo que não há solução de continuidade. É como se fossem, assim, infinitas esferas que vão se sobrepondo umas às outras. Quanto mais perto aqui da crosta terrestre, mais materializado o processo de vida, mais o espírito ainda se identifica com a matéria e tem as necessidades, ou julga ter as necessidades da matéria, e quanto mais vamos afastando, vamos nos subindo nesta que é uma escala vibratória. O que define essa diferenciação? Vibração. A gente vai sutilizando os processos, o próprio perispírito, a própria ação. Então, sim, não diria que existe um lugar, existem múltiplas camadas intermediárias, como temos mais sutis, mais sublimes que nosso lar, como as temos mais densas do que essas que a gente está acostumado a ver, por exemplo, onde André Luiz esteve, lá no início do nosso lar. Então, são infinitas, é mais ou menos essa a ideia também que Jesus quis dizer, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se referia ele às múltiplas moradas, multiversos, planetas, tudo mais, mas também às próprias esferas vibratórias ou condições vibratórias. E o que vai definir para onde a gente vai? A sintonia da nossa mente. Então, esse é um ponto importante, porque às vezes a gente fica pensando assim, quando eu morrer, então eu vou para o umbral. Não é que eu vou para o umbral. Se a gente vai estar lá, é porque a gente já estava vivendo lá, aqui, naquela vibração, com aqueles interesses, com aquelas buscas. Quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. Não. De certo modo, eu já estava associado com aquela vibração. Simplesmente, não tendo mais o corpo, meu perispírito se projeta até lá. Lembrando que vivemos onde projetamos a mente. Daí a importância de, desde já, cultivarmos a nossa mente, o cuidado com a vibração, porque isso é, em verdade, o que a gente vai chamar de céu, inferno, estados vibratórios. Algo que construímos por dentro de nós. Muito bom.
Como eu escrevo para jovens e também sou um pouquinho irrequieto, eu vou mudar a ordem agora, vou para as meninas espíritas, depois venho para o Jorge Elahá. São duas perguntas que eu vou ler as duas, mas creio que tem vínculo aí, ok? Para vocês comentarem. O que o mundo digital tem a ver com o mundo espiritual? O vício digital nos torna... O vício digital pode ser entendido também como um tipo de dependência química? Ok? Bom, como o Júlio já colocou aqui, falou dos transtornos, né, que o digital pode afetar na saúde, com certeza já é considerado uma doença, né? Não pode se tornar, já é considerado. E o que tem a ver com o plano espiritual, né? Olha que louco. Eu pergunto para vocês assim, pensa quando foi lançado o livro Nosso Lar, por exemplo, em que a galera naquela época, 1940 e pouco. 40 e pouco. Então pensa naquela época, sem acesso à tecnologia, 41 anos? 44 que foi lançado. Então pensa naquela época, aquela galera que tinha aerobus, um ônibus que voava, que transportava as pessoas. Pensa a galera lendo que lá eles têm salas em que o cara ele é projetado assim e para fazer uma reunião com todo mundo. A galera achava, nossa, mas isso realmente é coisa de outro mundo, né? Então, da onde será que surgiram todas essas ideias de tecnologia, né? Com certeza são pessoas que fizeram aí suas viagens e se inspiraram, né? Muito provavelmente, mas o que mais tem a ver com o digital é que cada vez mais todo mundo está conectado. Cada vez mais tá muito fácil da gente ter acesso a qualquer tipo de informação, tá muito fácil a gente ter acesso a qualquer pessoa do mundo. Assim, também como no plano espiritual. É quase por transmissão de pensamento. A gente não está ainda por transmissão de pensamentos. Mas se você mandar um WhatsApp, abrir, fazer uma live, você chega em todos os lugares. E para ajudar vocês aí em dicas práticas de como a gente não deixar que essa tecnologia nos domine, mas que a gente domine as tecnologias e use esse domínio para o bem, utilizando bem o nosso tempo. Enquanto o Ju falava aqui também, eu pensei em 3 coisas básicas e práticas que a gente pode começar a fazer agora. Quando vocês abrem o celular aqui, na primeira página aqui dos seus aplicativos, como que está essa área? Você coloca todos os aplicativos que são mais importantes para você, não coloca? Limpa essa área. Assim que você desbloquear o seu aplicativo, deixa uma tela em branco. Não deixa nenhum botão. Deixa ali o de ligar só, que é emergência e tudo mais. Antes, eu colocava todas as minhas redes sociais logo na primeira página. Assim que eu desbloqueava, já estava lá o Facebook, Instagram, tudo. Limpa essa área. Deixa essa área em branco. Isso vai te dar o lembrete de tipo, será que eu tenho que olhar agora? Será que realmente tenho que olhar agora? Segundo ponto. Quando vocês vão dormir, aposto que a cena é a seguinte. Vocês deitam na cama, perto da tomada que está com o carregador, e fica assim, ó, até dormir. Estou mentindo? É verdade, não é? É verdade esse bilhete, não é? Então, reserva assim, ó. Eu vou dormir, sei lá, 11 horas, 30 minutos antes, eu vou colocar meu celular em modo avião. Desconecta. Se prepara para o seu sono, se prepara para dormir. Fala assim, são 30 minutos antes de eu dormir que vai ser para mim, vai ser um momento meu, que eu vou pensar no meu dia, eu vou fazer minha prece, eu vou desconectar. Então, modo avião. Aposto que outra coisa, na hora que vocês acordam, qual a primeira coisa que vocês fazem? Destrava o celular. Tô mentindo? É verdade esse bilhete de novo. Então, vai estar no modo avião. Então, assim que você acordar de manhã, não vai ter aquele monte de mensagem, aquele monte de notificação, aquele monte de coisa. Isso já vai te dar uma paz, assim, logo de manhã. Porque você não vai
ter necessidade de abrir todos os grupos de WhatsApp. Você não vai ter necessidade de abrir todas as notificações do seu Instagram e do seu Facebook. Reserva esse tempo, esse outro tempo, uma meia hora da sua manhã, para você estar presente, como o Júlio falou, com você mesmo. Essa é outra dica. E a terceira é o propósito. A gente está falando muito do sal da terra, que cada um aqui tem algo para fazer no mundo. Amanhã, às 8h30 da manhã, a gente vai falar muito mais de como você vai encontrar esse propósito, de como você vai descobrir o que você tem que fazer no mundo. Então, estejam aqui. Spoiler. E quando a gente acorda todos os dias de manhã e abre os nossos olhos e sabe o porquê que eu abri os olhos, o que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu acordei hoje, a gente para de perder tempo com o supérfluo e a gente tende a ganhar tempo fazendo coisas úteis, fazendo o nosso trabalho, né? Trabalho, toda ocupação útil, né? Livro dos Espíritos. Então, a gente para de sair do inútil e começa a agir no útil. Mas, para isso, a gente tem que saber o que a gente veio fazer aqui. Por que estamos aqui? A gente tem que ter noção de que nós somos importantes e que nós temos um papel aqui. Pessoal, vocês estão gostando? Os desencarnados já responderam. Agora os encarnados respondam, por favor. Vocês estão gostando? Sim! Muito bem. Vamos para o Jorge Elahá, está chegando. Troca a máquina de lavar por esse grampeador. Sim ou não, né, Jorge? Nós estamos chegando ao final dessa primeira parte do nosso encontro. Todo mundo está com fome, faltam alguns minutinhos. Eu vou passar para o Jorge Elahá, vou passar uma pergunta para ele, e depois eu vou abrir para que alguém faça uma pergunta. Não vai dar tempo. Passa para ele fazer a pergunta, que ontem ele já ficou na mão por tempo esgotado. E aí a gente encerra. Então, Jorge, você comenta para a gente essa pergunta. Se você faz uma boa ação, isso indica que os obsessores estão afastados? Se você faz uma boa ação, isso significa que os obsessores estão afastados? Eu não quero apavorar ninguém com o que eu vou dizer. Mas no Livro dos Médiuns, no item 267, diz o seguinte: os bons espíritos nunca sugerem o mal. Os bons espíritos nunca sugerem o mal. O que significa? Significa que os bons espíritos nunca sugerem o mal. Então, os maus espíritos, negatof. Eu disse que os bons não sugerem o mal, mas não está dito nada sobre os maus. Está dito que os bons não sugerem o mal. Então significa... Meu Deus, não estudaram lógica. Se os bons não sugerem o mal, isso não significa dizer que os maus não podem sugerir o bem. Eu estou dizendo que os bons não sugerem o mal. Vou perguntar de maneira diferente. Um espírito mau pode curar alguém? Pode, porque os maus podem tanto fazer o bem como o mal. Os bons é que não fazem o mal. E por que motivo um espírito mau faria o bem? Para ganhar você. Para aprender você. Ok? Não quero assustar ninguém. Agora, se um espírito, entre aspas, mau, sugere o bem, só sugere o bem, só sugere o bem, então ele não pode ser mau, ele tem que ser bom, porque ele não sugere nada de mal, né? Mas os espíritos, não é porque eles fazem o bem que eles não podem ser maus. Um espírito mau pode ser um espírito que usa o médium para fazer cirurgias espirituais e curar alguém, mas não necessariamente ele é um espírito bom. Ele pode ter vícios,
Ele pode ser um excelente cirurgião, mas ele pode ser perturbado sexualmente. Então ele cura a cirurgia, mas o espírito tem um desvio na área da sexualidade. Então não quer dizer que porque ele é um cirurgião, ele é livre de todas as imperfeições. Ele pode fazer coisas boas de um lado, mas não fazer coisas boas do outro. Então, os espíritos bons não sugerem o mal, e o espírito mau não necessariamente vai fazer sempre o mal. Então, quando alguém faz uma boa ação, não significa dizer que os obsessores estão afastados. Eu posso ter até um obsessor que me dá uma boa sugestão para ganhar a minha confiança. E depois eu dizer, não, mas esse espírito, ele é bom, porque ele me deu um bom conselho. Ele deu um conselho bom e 10 ruim. Entendeu? Então, isso não garante. O que garante é você nortear as suas ações num preceito que o próprio Cristo colocou. O que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? São 3 coisas. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Se eu tomo uma atitude, eu quero saber, essa atitude está certa ou está errada? Passa nesse filtro. Essa atitude é uma atitude de amar a Deus. Quando eu falo de amar a Deus, não é assim, meu Deus, não. Mas se você ama a natureza, cuida do meio ambiente, cuida da criação, se você tem respeito pelo mundo que você vive, beleza, joia. Se você tem reverência ao sagrado, joia. Se eu amo o meu próximo, se aquilo que eu faço ama meu próximo, legal. E se aquilo é bom para mim enquanto espírito que sou, porque amar a si, então tem que saber quem eu sou. Eu não sou o corpo, eu sou o espírito. Então tem que me olhar, amar a mim como espírito. Porque se eu for olhar para mim como pessoa, não, eu vou comer tudo que estiver na minha frente, porque eu estou em uma fome miserável. Aí nossa, a barriga chega a estar brilhando já, tanto que está. Então, isso aí não é bom. Isso não é bom para mim espiritualmente. Eu tenho que me ver como espírito que sou. Então, se o que eu faço demonstra que eu amo a Deus, amo o próximo e amo a mim mesmo, aí eu estou no caminho bom. Mas não significa dizer, porque eu fiz uma boa ação, que os meus obsessores estão distantes. Precisa ter permanência no bem para que a gente possa dizer que a gente está no caminho correto. Ok? Olha, a gente vai... Chegaram muitas perguntas boas aqui, tipo filme de terror, eu queria fazer todas essas perguntas, né? Filmes macabros e tal, né? Ir para Jogos Mortais, ir para o show do Iron Maiden, provoca processos obsessivos? A pergunta era minha, essa não deu tempo de fazer. Vamos para a última pergunta ali, do meu amiguinho, última pergunta desse bloco, certo? Depois todo mundo vai alimentar o corpício, a gente volta, tem Rossandro à tarde com a Fátima Bernardes, aqui, não, sem a Fátima, né? Ele vem sem a Fátima. Hoje, manda. Bom dia a todos, meu nome é Lauander. Eu não tenho um palestrante em mente para poder responder, mas eu tenho um contexto cheio de dúvidas e mais ou menos assim. Entendendo, compreendendo que a gente vive e estamos em um mundo material e da materialidade precisamos para a nossa manutenção da vida, em algumas situações a gente se vê meio que perdido entre a ciência e a religiosidade. Qual dessas devemos confiar e acreditar entre a ciência ou a religiosidade, sendo que a ciência muitas vezes é mais palpável para nós? E a outra é para estudiosos, sonhadores que buscam inovação, trazer novos conhecimentos e muitas vezes, por exemplo, na minha área, cura de algumas doenças, se tivermos algum conhecimento que acreditamos ter um potencial grande para poder amenizar, curar enfermidades de muitas outras pessoas, mas nesta também tem um potencial muito grande para que outras se utilizem para empregar o mal, como fica a nossa situação perante a justiça divina? Eu acho que o Arthur deve responder essa, né? Não é? Ana Paula, só um minutinho, Arthur. Ele vai fazer uma intervenção rapidinho aqui, e aí você responde, por favor. Diga, Luiz. É o seguinte, eu queria perguntar pro Júlio, das Meninas Espíritas, que ele falou que esse vício do celular pode ser uma doença. E por quê?
E para ser uma doença, o que principalmente pode causar? Tá bom, Luiz, obrigado, viu? Então, Júlio, na sequência Arthur, a gente encerra, ok? Que o feijão vai esfriar. Bora. E o pessoal da direção nunca mais vai me chamar para ficar aqui. Manda. Ótima pergunta, essa questão da doença, né? O que acontece para que algo se torne uma doença? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, faz estudos e avalia, através de vários profissionais, de várias categorias da área médica, o quanto aquilo afeta a vida comum, a vida natural, social, né, do ser humano. No caso das tecnologias, ainda é muito recente isso, e para que você possa ter um diagnóstico de que há um vício, precisa ter um acompanhamento médico, psicológico, psicoterapêutico, né? O que acontece é que quando você percebe que você está muito mais tempo ali, preso àquelas tecnologias, preso àquele celular, àquele computador, e quando você está longe, aquilo começa a te dar um mal-estar, você começa a passar mal. Cadê meu celular? Não posso ficar um segundo sem meu celular. Eu tenho que passar 24 horas por dia conectado, ligado. E aí, quando eu vou dormir, o nosso cérebro, às vezes, ele nem desliga, porque você ouve aquela vibração da notificação e você acorda na hora para ver. Aí você vê e relaxa. Aí você dorme mais um pouquinho, vibra de novo, você vai lá e vê. Quando alguém te chama para fazer alguma outra coisa, não. Não, porque eu preciso ficar aqui no celular, eu preciso ficar preso aqui. Então isso vai tirando você da vida normal, da vida social do ser humano. Te desvia dos seus estudos, da sua família, dos seus amigos. Então o vício, como tantos outros vícios, são ações exageradas que tiram a gente do convívio normal da nossa vida. Ficou claro? É isso. Bem, respondendo então a questão, bem brevemente, a primeira questão sobre ciência e religião, ela vai estar relacionada aí com um dos cernes mesmo do Espiritismo, uma das propostas centrais. Essa divisão, digamos, entre ciência e religião, que se exacerbou, que cresceu, que se ampliou ao longo da Idade Média, e que naquele contexto de surgimento do Espiritismo era muito grande, o Espiritismo nasce justamente com essa proposta de reaproximar essas duas forças, digamos assim, do pensamento humano, sendo ele mesmo também uma ciência. Então, o que o Espiritismo vai nos mostrar, Kardec, por exemplo, vai falar isso logo ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Leon Denis também vai tratar disso muito em suas obras, é que o Espiritismo tem como ciência uma alçada de análise, um domínio de análise, de experimentação, que é o mundo espiritual, as leis espirituais, tendo como, digamos assim, ferramenta principal de instrumentação, de experimentação, a mediunidade. Portanto, ele vem para nós esclarecer, desdobrar o funcionamento do mundo espiritual, das leis espirituais, enquanto que a ciência, propriamente dita aqui da Terra, terá como domínio de estudo, de análise, a matéria, as suas leis. E, nesse sentido, a tarefa de ambas não é contraditória, mas complementar. Enquanto um esclarece para mim essas leis, a outra esclarece essas outras leis, mas todas essas leis são as leis divinas. Portanto, elas nada mais são do que ferramentas que se complementam no entendimento da criação como um todo. Portanto, não se contradizem. Tendo esses dois filtros, fazendo essa análise de uma fé raciocinada, mas também de uma ciência iluminada, edificada, a gente vai tomá-los ambos como instrumentos de crescimento e de evolução. É mais ou menos o que Leon Denis vai dizer na sua obra. Quando a gente está muito embaixo aqui, parece que são coisas distintas e que se contradizem, ciência, filosofia e religião. Quando a gente se eleva um pouco no pensamento, vemos que é uma coisa só, que se fundem na grande beleza e perfeição da obra divina. A segunda pergunta, eu não me lembro mais ou menos. Para ajudar. Isso. Ah, sim. Essa é uma questão simples, assim. Cada um de nós responderá pelo que a gente fez daquilo e pela intenção com que aquilo foi feito. Então, um exemplo. Santos Dumont criou
inventou o avião. Ele acabou incorporando todas as, digamos assim, a má utilização daquele processo, daquele instrumento, e acabou entrando digamos assim, num processo de culpa, tudo mais por aquilo. Mas a ideia é que, perante a lei divina e perante a consciência de cada um de nós, o que importa de fato, e é por isso, pelo que fizemos disso que responderemos, e que estaremos em paz ou não, é com que intenção fizemos isso? Qual era o nosso intuito? O que outros farão disso daí por diante competirá a cada um em sua consciência, onde a justiça divina se manifesta, responder. Mas, da nossa parte, com que intento nós lançamos isso ao mundo, nós trouxemos isso ao mundo? Se foi com o intento de ajudar, de auxiliar, ainda que outros mal utilizem isso, isso correrá por conta deles. Porque o que importa de fato é a sua intenção, o seu sentimento, o porquê você fez aquilo. Obrigado, Arthur. Eu nem olho para lá, as pessoas ficam assim, acabou. Obrigado, Carol, Ana Paula, Júlio, Arthur, Jorge. Muito obrigado. Tenho certeza que todos os jovens aproveitaram.